amigo, traz felicidade, nego sempre fica sem sossego. Nega é a raiz da liberdade. Nega é a raiz da liberdade. Nega é a raiz da liberdade. Oba, 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 salve família! Marcelo Correia! Zé Neves na área! Ixi, minha comadre, como é que você tá? Como é que foi o final de semana? Fala tudo, não esconde nada. Mas cá estamos. Foi muito A agenda foi daquele jeito. Graças a Deus. Calorzão tava demais, teve que tomar aquele Danone, aquele gelo. Pois é, Marcelo. Mas a culpa é sua. É, a culpa é minha. A culpa é sua. Ele fez, que entrou na minha família. Agora a gente uniu as famílias. Coisa linda. Filho dele noivou com a minha prima. Aí já foi daquele jeito. Se tornou lindo. Salve família, que bom. Mais um Pod Pretos pra vocês. Estamos aqui, né? Quero agradecer aí a toda a comunicação, sempre dando aquela força, deixando tudo no jeitinho aqui pra gente. Agradecer ao presidente Marquinhos Ferreira pela grande oportunidade, por abrir esse espaço para nós pretos estar aqui falando do nosso povo, né, Kézia Neves? Isso aí. Nossa, coisa linda, e hoje nós temos um preto de qualidade. Mas o preto não viu? Qualidade, ele ralou, viu? Não foi sempre assim. Família, sejam todos bem-vindos ao nosso Pod Pretos. Hoje a resenha é longa, hein? Tem assunto que não acaba mais. Preste atenção nessa história. Ele, desde muito cedo, começou no futebol. Aí, ó. Olha lá. Você sabe que eu jogo. Marcelo também. Aos 8 anos foi para a primeira escolinha. Aos 14 anos, fez seu primeiro teste, passou e em 2005 se mudou para Mirassol. Mirassol lá do meu compadre, a família Douglinhas. Em 2006 foi jogar no Rio Branco de Americana. Em 2007 se mudou para Rio Grande do Sul, CT Força e Luz. Em 2008 foi para o Grêmio de Porto Alegre e depois em São Bernardo do Campo. Caracas! Em 2009, joga pelo Cerâmica de Gravataí. Em 2010, jogou em Pelotas, inclusive na época com 2 jogadores que depois sobreviveram ao acidente chapecoense. Nossa, isso aí foi falado demais. Em 2011, essa aí eu vou ter que querer saber, só que ele deve saber muita coisa. Em 2011, joga pelo Francana e sofre a sua primeira lesão. Em 2012, joga no Tricordiano, na cidade de Três Corações, Minas Gerais, e sofre a sua segunda lesão. Joga ainda em Osasco, ele persistiu, hein? Em 2013, joga em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e sofre a terceira lesão, quando decide parar com o futebol. Nossa. Vocês acham que acabou? Não, acabou, tem mais. A partir daí, retoma os estudos, se forma em Educação Física, licenciatura e bacharelado. Fez pós-graduação em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva. Enquanto estudava também, trabalhava dentro e fora da sua área. Fez estágio no SESC, atua no Clube de Tênis Catanduva. Com a pandemia, passa a trabalhar como personal trainer em José Bonifácio. E neste ano volta para casa após ser aprovado no concurso do SESC. Eu vi. É filho da dona Cleusa e do seu Juarez, irmão do Rafael e da Renata, tio do Davi e da Helena. Nós estamos falando do nosso amigo Rodrigo Santana, o café! Seja muito bem-vindo, meu Bamba, aos Pod Pretos. Ô Bamba, pelo amor de Deus! Que história, né? Você tá com quantos anos? Fala pra mim. Começa falando a idade. Pessoal, eu tenho 33 anos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, obrigado pelo espaço, pela porta aberta. Obrigado mesmo, tantas outras pessoas para estarem aqui, mas hoje é minha vez. Muito obrigado mesmo pelo convite. Imagina. Mas vamos lá.
Esse lado do Rodrigo Café, de repente, muitas pessoas não conhecem, né? Então, hoje viu... Eu sou um deles. Não sabia. A Kézia já é um pouco mais antiga da família ali, então já tem uma... Mas era Diguinho, né? Na época você era o Diguinho. Na época era Diguinho, né? Diguinho ninguém conhece, né? É assim, quem conhece Diguinho é de 2000 pra trás, entende? Nossa. Então, assim... É que tá a me Kézia expondo, é isso? É, quase isso. Entendi. Mas hoje eu tenho 33 anos e com toda essa bagagem, hoje as pessoas conhecem, né? O Rodrigo Café, professor, né? Mas o Rodrigo Café tem uma longa trajetória antes de chegar até aqui. E graças a Deus por isso, toda essa história. Não troco por nada, tudo que eu já vivenciei, tudo que eu presenciei, todas essas histórias, todas essas lesões, né? Toda essa bagagem eu não trocaria por nada. Teve outras oportunidades, né? Como todo mundo, mas essa foi a minha escolha, esse foi o meu caminho que eu resolvi trilhar e aqui estou. Coisa linda. Café, quanta coisa já vivida, hein? Então conta pra gente do início, como foi sua infância e tão jovem com essas vivências dentro do futebol. E aproveita e já mata a nossa curiosidade e conta de onde veio esse apelido que virou sua marca. Nem o cafezão tem a marca, né? Então, o que acontece? Eu vou começar pelo apelido, né? Porque é uma história bem curiosa. Na verdade, esse é o apelido do meu irmão. Tá, é o meu irmão que é o Café original. Eu sou o Cafezinho, no caso, né? A gente morava na Vila Celso, pra quem conhece, os meninos ali vão se lembrar bem, e tinha uma oficina na esquina de casa, cara. E o Rafael, todo dia de manhã, ele ia lá e acabava com a garrafa de café dos mecânicos, cara. Olha isso. E aí, cara, ficou aquela coisa no bairro ali, o café, e ficou. E na época ele jogava no clube de tênis, que o Rafael também teve a sua carreira, as suas vivências, as suas oportunidades. E na época o Rafael jogava ali no clube de tênis, jogava também na Smelt com o Monstrinho na época, né, que é onde... a maioria dos nossos jovens aqui, né, começaram, e aí ficou. E depois disso, o Rafael, em 2000, teve a oportunidade de sair, né, porque ele foi jogar futebol também, na época ele foi pro Marília e tal, e eu fiquei, aí eu trilhei o mesmo caminho que ele. E aí eu fui pras mesmas escolinhas onde ele jogava, e aí ficou o Cafezinho. Então, esse apelido é do meu irmão, que eu adotei pra mim, pra minha vida, hoje é o meu segundo nome. E meu segundo nome mesmo, porque até no meu crachá, nas minhas coisas, eu faço questão de Rodrigo Café. E lá na frente eu vou contar outra história, o porquê que eu faço questão de reafirmar esse apelido. Mas esse apelido, pra quem não sabe, ele é do meu irmão, do Rafael Café. E hoje tem o Davi, que é o Cafezinho, né? Então, e aí, tem mais um. Tem mais histórias, pra tudo isso. Café não morrerá. Não, jamais, isso aí é herança, isso aí é nosso. E aí, isso tudo começou lá atrás, né? Como todo jovem sonhador, com o seu sonho, o desejo de jogar o seu futebol, ingressou. Mas o que pouca gente sabe é que o meu primeiro professor, e não tá nem aí que eu fiz questão de não colocar, meu primeiro professor já sentou nessa cadeira aqui. Ah, é? Delei Gomes. Legal. Delei. Com 8 anos de idade lá no CSU. Quem lembra do projeto CSU? Eu me lembro. Lá do projeto CSU. E o estagiário deles, vocês não sabem. Que hoje eu tenho um grande prazer em trabalhar junto, em chamar de amigo e colega de profissão. Estagiário do Delei, isso em 98, era o Celso, cara. O professor Celcinho. Professor Celcinho. Professor Celcinho. O Delei, como falou dele aqui. Era estagiário do Delei nesse projeto lá no CSU e foi onde eu dei os meus primeiros passos na bola. Então o Delei foi meu primeiro professor de futebol, cara. Quando eu tinha meus 8 anos de idade. Isso foi em 98, cara. E o Delei era professor lá no CSU e é onde tudo começou. E aí depois como eu estudava ali no SESI, né? Aí eu descia pra Smelt, depois eu já passei a estudar em um outro período. E aí descia pra Smelt, treinava com o Monstrinho, depois à noite saía da Smelt do Conjunto Esportivo, ia lá na Rua 24, no Bola na Rede, com o professor Rodrigo, o professor Paulo. Eu sou a primeira turma do Rodrigo, porque o Rodrigo estava cursando ainda a faculdade e ele já era o nosso treinador. Então,
o meu time ali, o time dos 90, eu, Matheus Lucena, Alan Camassuti, Alan Patrick. Caraca! E aí, Alan Patrick é um ano mais novo que a gente, né? Alan é 91. Inclusive, meteu 7 no Santos ontem, né, cara? Então, e tem nego chateado. Fernando tá chateado. Bastante. Não é pouco, não. E aí, tava toda essa galera e a gente subia na Rua 24 pra treinar também, mas no período da noite. Então, assim, o começo foi bem bacana, cara, com toda essa galera aí, muito legal. Alexandro fazia parte da nossa equipe. Olha, também. Que bacana. Aqui na Smelt, no conjunto com o nosso monstrinho, né? Grande professor Monstrinho. Obrigado, viu, filho? Obrigado por tudo, viu? Tamo junto. E aí, isso tudo começou, e vem dessa história, né? Como todo garoto sonhador, corria, estudava, jogava o seu futebol, pegava sua bicicletinha, ou ia a pé. Naquele tempo não tinha essa mordomia dessa galera aí, né? Naquele tempo era um pouco mais difícil. Hoje tem as suas facilidades e parece que a galera não quer aproveitar, né? Quer seguir, trilhar outros caminhos. Infelizmente, mas tudo começou, foi aqui mesmo, em Catanduva, na escolinha na Smelt, junto com o professor Delay. E aí teve todos esses processos, todas essas oportunidades. E naquele tempo os nossos projetos eram muito fortes, né? Assim como está retomando hoje, graças a Deus, né? Graças a Deus. Os projetos de bairro, os projetos do conjunto esportivo, a Smelt. Tá tudo muito legal, tudo muito redondo, voltando, né? Graças a Deus essa oportunidade. E lá atrás foi onde tudo começou. Essa história linda aí que vocês acabaram de contar. Pô, coisa linda. Eu vi que o currículo tava... Eu já conheço o Rodrigo, conheço a tua família, o Café, mas não imaginava que você jogava. Eu falei assim, o Café eu sei que joga, o dono do título, o Café. E agora eu fico sabendo que o Rodrigo passou por todos esses times. Jogava. E aí isso tudo teve uma grande reviravolta em 2005, né? 2004, fim de 2004, na primeira oportunidade de sair para fazer um teste, né? Como todo garoto sonhador, de sair, de trilhar outros caminhos, teve essa oportunidade. E aí eu fui pro Mirassol. As portas se abriram e tudo aconteceu. Fui pro Mirassol, primeiro clube. Naquela época já era uma grande potência, mas hoje, porra, tá aí num cenário... Mas você ficava lá no CT? Morava no CT, morava no estádio ali, treinava no CT Bolão, onde é toda essa estrutura hoje. E aí a gente começou a caminhar, né? Nessa época a gente era infantil ainda, né? E depois disso, um ano no Mirassol, no próximo ano, 2006... foi pro Rio Branco de Americana, graças também a um grande amigo, parceiro da família, o Maurício. Na época, o Mauricinho, meu primo, que me possibilitou isso, né? Junto com o pessoal também do Bola na Rede e tal. E o Maurício jogava lá já no Rio Branco, né? E aí ele fez toda essa ponte aí, na época, molecada de tudo. A gente tinha aí 15, 16 anos, o Maurício já tinha 17. Isso, e o Maurício, tipo, muita moral lá, e aí fez a indicação, deu certo, fiz o teste e tal, aquela coisa toda. E aí acabei ficando em Americana. Depois disso, a história começa a trilhar para um caminho mais longe, né? E aí eu fui pro Rio Grande do Sul. E aí eu tive muitas vivências, tive muitas oportunidades, passei pelo Grêmio. Lá no Sul você tava com quantos anos, mais ou menos? Lá no Sul já tava com 17 para 18, né? E aí eu tive essa possibilidade de estar lá. E aí eu coloquei até CT Força e Luz, que era um time de empresário, que era de um empresário nosso lá, uma pessoa muito boa, que nos ajudou muito, o Dr. Ernesto, junto com o Douglas, junto com o meu paizão Edinho, que hoje tá no Novo Hamburgo, que é o treinador lá. Inclusive, um grande abraço, professor Edinho, obrigado, viu? Obrigado, paizão. Perdeu a mãe dele agora recentemente também, falei com ele. E aí tive essas possibilidades de estar nesse CT. E esse CT, ele preparava atletas para encaminhar para clubes. E aí a gente também tinha a possibilidade de disputar o Campeonato Gaúcho. E aí todo esse CT, toda essa estrutura era desse empresário. E lá a gente construiu realmente uma grande família. A gente tem um grupo aqui até hoje. Então, assim, é uma galera muito bacana, uma galera muito legal, que hoje tem alguns meninos que saíram dali e trilharam realmente, está nativa até hoje, jogando em muitos lugares, Caxias, Juventude, Cuiabá. Então, assim, tem uma galera que seguiu realmente, né, e trilhou esse caminho do futebol. Quando a gente fala em seguir, parece que é uma coisa, parece que não deu certo, né? Não foi, não deu certo e tal. Não, mas cada um tem o seu caminho, né? Cada um tem a sua história, cada um tem as suas possibilidades e oportunidades
Para alguns brilharam mais, para outros brilharam menos, mas isso não tira o mérito de cada um, porque todo mundo teve as suas vivências, né? Todo mundo teve as suas oportunidades, todo mundo teve o seu sonho realizado. Coisas, né? E o importante disso tudo, né? Sonho realizado. As pessoas às vezes me param e conversam comigo e falam: pô, Café, não dava pra ter ido mais? Cara, meu limite foi até ali. E tá tudo bem. E aí eu segui até ali, eu segui até onde deu pra mim. Mas o meu sonho foi realizado lá, fui jogador profissional, fui um atleta profissional, como a gente já conversou sobre a diferença de jogador e sobre atleta profissional. Qual que é a diferença? Essa diferença, cara, é uma coisa que a gente olha e é nítido hoje. Atleta profissional de futebol tá acabando. Jogador de futebol tem um monte. Agora, atleta são poucos. Atleta é aquele cara que se dedica, que guarda o seu corpo, que se dedica ao esporte, que se dedica à sua profissão. Esse é o atleta, aquele cara que chega mais cedo no vestiário, que faz o seu preventivo, que faz o seu trabalhinho na fisioterapia, que faz o seu trabalho extra. Esse é o atleta profissional. Agora, o jogador de futebol é aquele que vai lá, apenas treina, joga e joga-se muito bem, tá? Não tô falando que, não tô colocando em mérito o que ele é dentro de campo. Mas o extra-campo hoje... Podemos falar de Romário, que joga um... Não queria treinar, mas com jogava certeza, futebol, mas resolvia, gol, né? Resolvia. Só que hoje em dia tá difícil. Porque hoje não tem mais espaço para esse tipo de atleta. Esse tipo de jogador não tem mais espaço. Hoje você não vê mais um Romário. Cita um Romário, não tem. Porque hoje não tem mais. Teve até uma entrevista aí recentemente do Celso Roth, que estourou nas redes, né? Que na época que ele era treinador do time do Romário, ele fazia o coletivo com um jogador a menos. Porque ele já sabia que o Romário não ia correr, que o Romário não ia voltar pra marcar. Não ia voltar. Então, assim, ele fazia o time dele jogar com um jogador a menos no treino, porque ele sabia que ele não podia contar com o Romário na marcação. Então, esse tipo de atleta, esse tipo de jogador hoje é muito difícil. Então, por isso que hoje em dia está acabando o atleta profissional. É aquele cara que se dedica realmente. E esses caras que se dedicam realmente ao futebol, ao seu corpo, a se guardar, pode reparar que são os atletas hoje de destaque, cara. Pode reparar. Você não vê aí atletas profissionais dando trabalho na mídia. Você não vê. Por que você não vê? Porque esses atletas, eles são focados. O foco deles é o esporte. É outra coisa. Então, eles sabem que ali é o trabalho deles. E eu não sou contra, tá? Quem gosta de sair depois do jogo, quem gosta de tomar o seu negócio, cara, isso é uma delícia. Não tem problema nenhum. Só que esse pessoal precisa entender que a profissão deles não permitem certas coisas. Não tem como você sair pra noite... Chega uma idade que não vai aguentar. Né? Com 19, com 20, com 25, você consegue. Mas todo mundo quer jogar até os 38, 40. O Fábio, o goleiro, hoje tá jogando com 43. Entende? Então, assim... Você não vê mais essas coisas. Por quê? Porque não tem espaço para isso tudo. Tá? Então, a grande diferença aí entre jogador de futebol pro atleta profissional é o quanto ele se dedica essa profissão. Ele pode até chegar um pouco mais, mas tem que ter esse Precisa ter esse foco, né? Porque o futebol, ele é muito dinâmico, cara. Já o Leandro esteve aqui recentemente, né? Sim. Pode falar muito mais, com muito mais propriedade, porque tá nativo aí até hoje. É um cara que... sensacional, já foi jogador, eu falo isso porque estive conversando com ele recentemente sobre isso, tá? Por isso que eu estou abertamente falando sobre isso. Ele já foi jogador de futebol e, contudo, aprendeu a ser atleta de futebol. O Leandro, vocês não conhecem o atleta Leandro. O Leandro é muito profissional. Ele é um cara que fica depois do treino, ele faz... chute ao gol, ele treina pênalti, ele é um cara muito preparado, muito capacitado. Por quê? Porque hoje, Leandro é um atleta profissional de futebol. Focado, né? Focadíssimo, e é um cara que tá aí, e outra, fica de olho no homem aí. Ele falou que ele começou tarde, né? A história do Leandro é muito legal, porra. Ele Leandro, falou pra nós aqui, comecei tarde, Leandro. mas que bacana. Quer dizer, Neves? Café... E como que foi pra sua família, né? Com tantas mudanças, distância. Como que vocês lidavam com isso? Cara... Não, e pela idade, meu. Eu saí de casa muito cedo, cara. E isso foi muito bom pra mim, cara. Isso eu agradeço muito. Por quê?
essa possibilidade de sair de casa muito cedo te traz uma bagagem muito boa. E aí você vai pro lado em que você quer. Como, graças a Deus, eu tive a minha base, tenho ela até hoje, sou muito grato aos meus pais por toda a parceria, pelos meus irmãos, por tudo que eles representam e são pra mim. Quando eu saí de casa, nesse período muito cedo, tipo assim, o meu irmão já tinha passado por isso, e estava passando ainda. Então, o caminho era o mesmo, era o caminho reto, meu irmão. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Você já sabe o caminho que você tem que seguir. Faça sempre o correto. E naquele tempo era muito difícil. Quando a gente fala naquele tempo, cara, eu lembro do meu irmão, no Marília, tinha que comprar cartão telefônico, bicho, pra ir lá, ligar no final de semana, fazia um gato no orelhão, que era dentro do clube, se virava. Por quê? Porque naquele tempo era muito difícil. A saudade, cara, eu tava no Rio Grande do Sul, isso eu tô falando de 2007. O celular chegou quando pra gente? Aquela coisa de ver, mandar foto, ligar no vídeo. Então não tinha isso. Eu lembro quando eu tava no Sul, quando eu falo do CT Força e Luz, a gente morava numa região distante. Eu morava numa cidade que se chamava Taquara. Eu morava no interior de Taquara. Eu tinha que caminhar 3 quilômetros pra chegar num orelhão, cara. E aí você ia pra vendinha, comprava o seu cartão telefônico, tá? Quando sobrava um dinheirinho, você comprava um de 40. Quando não sobrava um dinheiro, você comprava um de 20, acelerava, falava no telefone rapidinho, aquela coisa toda. Descendo as fichinhas. Porra, você ia falando, já ia cair na unidade ali, ó. E aquela coisa toda. E aí você ligava, falava o basicão da sua semana, como foi, aquela coisa toda. Mas uma coisa que é muito importante e muito legal eu ressaltar aqui, cara. Nunca falaram não, velho. Nunca falaram não. Tipo assim, não vai, não sai, não. Sempre falaram, vai. Ah, mas, vai. Ah, mas a passagem. Vai, cara. Vai. Sempre Às vezes, te apoiaram. Sempre, graças a Deus, cara. Minha família sempre foi minha base, é até hoje. Então, assim, sempre me apoiaram com tudo. Sempre, assim, nas orientações corretas. Você já sabe o que é certo. Vai e faz o seu de maneira correta. Se você quer isso, seja profissional. Se você quer isso de verdade, vai, mas faça o que é certo, tá? Então, assim, sempre tive essa base. E aí, naquela coisa de sempre apertadinho do dinheiro, aquela coisa toda, até porque tinha mais 2 aqui, a galera começando a trabalhar lá atrás ainda. Então, assim, sempre tive muito apoio da minha família, cara. Então, disso não tenho o que me queixar, eu não tenho o que falar. Eu só tenho realmente que agradecer por todo esse apoio. Lá, você com 15 anos, 16 anos, você morando fora. Tudo bem que você falava com a tua família no orelhão, ligava. Mas você não sentia saudade? Saudade que eu falo é assim, de entrar em... Eu tenho amigos que o cara largou o time e veio embora. Falou, eu não então, dá mais. A gente sempre tem esse olhar de tipo... Cara, eu não aguento mais de saudade, eu preciso ir embora. Eu preciso ir lá. Mas a minha família nunca deixou. Porque eles faziam questão de fazer o quê comigo? Cara, segura sua onda aí, mano. Tá tudo bem aqui. A gente tá bem, tá todo mundo com saúde, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo torcendo por você. Vai lá. Mas tem uma coisa. Faça o que é seu de melhor. Com todo esse apoio, com todo esse carinho, mas vai e faça o que é seu de melhor. Se você se propôs a fazer isso, cara, a gente aqui vai segurar a onda. Porque é claro que tem saudade. Em 2007, quando eu fui a primeira vez pro Rio Grande do Sul, eu saí de casa em fevereiro, voltei pra casa em dezembro. Foi a primeira vez que eu tinha ficado tudo isso longe de casa. Quase um ano. Quase um ano fora de casa. Então, assim... Mas sempre eles me apoiando. Sempre aquela coisa. Cara, fica tranquilo. Cara, vai dar certo. Fica em paz. Tá tudo bem por aqui. Segura sua onda aí. Vai lá e tal. E com o que você se apega nisso tudo? Com grandes amizades. Porque se você tá num caminho em que as pessoas começam a te colocar pra baixo, com que as pessoas começam a te desanimar, eu vou largar isso aqui, eu vou voltar pra minha casa, eu não aguento mais, você também vai por essa linha. E eu dou graças a Deus essa família do CT Força e Luz, porque realmente era uma rapaziada que tava todo mundo no mesmo barco, tinha uma galera de longe, e aí eu olhava, eu era de São Paulo, mas tinha uma galera do Piauí, mano. Entende? Nossa. Então, tava todo mundo realmente no mesmo barco. E daquele time ali... Ninguém desistiu. No outro ano, tava todo mundo empregado. Ninguém ficou no CT.
daquela galera que tava ali foi muito legal, por quê? Porque todo mundo tava empregado em algum outro time, porque ali era time disso. Era time de você... Time de passagem que a gente chama, né? Time em que você treina, joga um campeonatinho e já vai para outros times. Já vai para outros clubes. Então, é isso. Então, naquele ano, naquele período ali, nós formamos realmente uma família. Tanto é que a gente se fala até hoje aqui. Graças a Deus. Bacana, hein? Então, essa parte da saudade aí, sempre tive muito apoio. E é isso que dava uma amenizada nisso tudo, cara. Bacana. Foi bem legal. Café, você optou por parar depois de sofrer 3 lesões. Como foi isso? Você cansou, desanimou, não teve apoio. Por que um atleta faz essa escolha? Cara, é um período de transição que é assim, bicho. Você sempre viveu a mesma coisa e você acha que você não sabe fazer mais nada da sua vida. Então, assim, não é que eu parei pelas lesões. Vamos voltar um pouquinho. Nosso calendário brasileiro de futebol, seja ele de categoria de base, profissional, depende do estado em que você tá, é muito ruim. É desumano o que acontece com um atleta profissional hoje no Brasil. Tem clubes que é aberto 6 meses e fechado 6 meses. Por quê? Segundo semestre não tem emprego para todo mundo. Primeiro semestre é campeonato estadual. Segundo semestre é campeonato brasileiro. E os times que não disputam o campeonato brasileiro? Nem Série A, nem Série B, nem Série C, nem nada. E aí, como é que faz? Disputa a Copa do Brasil. Copa do Brasil, meu irmão, são 2 jogos. Você não classificou, acabou. E acabou o ano. E aí, o que você faz? O mercado começa a se fechar. Eu vindo de uma sequência de 3 lesões e ainda tinha pessoas que me ajudavam, tinha empresários que estavam ali correndo comigo e fazendo e acontecendo. Mas chega um período em que você não tem mais força. E realmente o mercado se fecha. Se você jogou o primeiro semestre, legal, beleza. A tua correria é para se empregar no segundo semestre. É assim que funciona o calendário brasileiro. O calendário brasileiro de futebol é uma coisa desumana. Aí entra naquela questão, atletas profissional e jogador de futebol. Já falo um pouquinho mais, depois você refaz essa pergunta, mas só para eu não perder a linha de raciocínio, quando eu parei de jogar futebol, que eu ingressei, mas tem uma parte antes disso, eu estive na faculdade com uma professora. Um beijo, Luciana Leite, obrigado, viu? Obrigado por tudo, cara, porque essa professora, ela me abriu algumas possibilidades. Ela era diretora de um colégio aqui em Catanduva. E com toda essa história, quando a gente chega, cada um tem a sua bagagem, tá no primeiro ano, aquela coisa toda. No segundo ano, você já começa a estreitar os seus laços. E ela me possibilitou. Rodrigo, ó, eu tenho uma turma lá assim, que já é do colegial. Mas tem uma galera que joga futebol, tem algumas meninas que têm interesse, aquela coisa toda. Você não quer fazer algumas palestras e trazer alguns números pra gente? Eu falei, cara, na hora. E eu lá, com o sangue fervendo, né? Aquela coisa toda. E aí eu comecei a puxar alguns números, que ela ficou, assim, horrorizada. Por quê? O que eu fiz na minha palestra? Eu trouxe todas as federações do Brasil, de todos os estados. Puxei quantas divisões tinha em cada federação. Puxei o número de atletas, mais ou menos, que tem em cada elenco. E aí você vai trazendo o número de jogadores de futebol do Brasil. Eu tô falando de jogador profissional, jogador de futebol federado. Não tô falando nem da categoria de base, eu tô falando de times profissionais. E aí eu comecei a trazer números que te fazem sonhar, mas que te trazem pro pé no chão. Por quê? Quando você começa a olhar pro futebol, o futebol hoje não é o futebol que você assiste 4 da tarde de sábado e domingo. Esquece, meu irmão. Esse é o auge, esse é o teto, esse é o top. Eu tô achando que todo mundo ganha 100 mil, 200 mil. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te trazer um número aqui, tá? 3. Eu falei 3%. Caraca. De jogador Só de futebol. Isso? 3% disso que você assiste ganha acima de 20 mil reais. É chocante, meu irmão. Atleta profissional é um trabalho como qualquer outro. Jogador de futebol é um trabalho como qualquer outro. Você é assalariado. Claro que,
Porra, você ter uma rendinha ali de 5, 7 é legal? É bom. 10 é bom? 12 é claro. legal? Porra, é legal. Bacana. Bacaninha. Só que é durante 6 meses, meu irmão. Porque o próximo semestre você não sabe o que vai ser da sua vida. Com certeza. E aí você trabalha pra Você 6, e aí os outros 6 você tem que correr, atropelar, acelerar, e aí E as muitas lesões? vezes... E aí, muitas vezes, o que você tem que fazer? Ir pra outro estado, ficar longe da sua família. A maioria dos jogadores casados, pai de família, mas precisa ir pra quê? Pra que mande o dinheiro. Pra que espere de novo novembro, dezembro, comece a formar os novos clubes de novo pro primeiro semestre, que são os campeonatos estaduais. Se você não se emprega num campeonato brasileiro, Série A, Série B, Série C... Série D. Nós temos o Campeonato Brasileiro da Série D. E aí, são clubes legais? Legais. Bons? Temos a Copa do Brasil? Temos. Mas a gente precisa entender que clubes no Brasil, o calendário é para 6 meses. Esse campeonato extenso que você vê do Campeonato Brasileiro, que a gente assiste ali, que tem 8 meses, 38 rodadas, aquela coisa, isso aí esquece, meu irmão. Isso é o auge. Isso é o auge. Tá? Isso é o auge. Esquece, o futebol não é o futebol de domingo, 4 da tarde. O futebol realista que a gente vê por trás dos bastidores, não é esse futebol, tá? Esse outro futebol aí são de pessoas assalariadas, que correm atrás da máquina, beleza? E tá ali. Você jogar uma Série A, Série B, uma Série C ali é redondo demais, cara, tá tudo certo. Mas esse aí são 3%. Entende? Nada do que a gente pensa. Não né? é nada do que a gente você assiste. Né? Não é nada. querendo Sobrinha, casar? não, a sobrinhada falando que quero Você querendo cantar. E eu casar falei, com não, não vai jogador? cantar não, vai jogar bola. Vai jogar bola, Vai legal. jogar Pera aí, gente. Ó, não vai desanimar. Tem família. Pelo amor Não, de Deus. é a realidade. É a realidade. Mas Falar o o quê futebol pras crianças? o futebol é uma coisa mágica, cara. O futebol é uma coisa que te possibilita muitas outras oportunidades. O futebol talvez seja a única coisa em que você dorme muito pobre e acorda muito rico. Sim. Com O certeza. futebol é um contrato, é um chute, é um gol, é uma partida, é um olhar. É no dia certo, é na hora certa, é que o cara viu, te levou, vem aqui, vamos fazer. Futebol é muito dinâmico. É parecido com a música, né? Só que você tem que estar pronto. É meio- é bem Então, é. é parecido com a música, por quê? Porque a música não é um show que você faz, é a sua estrada. Estrada. É isso. Eu acompanho um pouco, assim, depois tem até um bate-papo legal sobre isso e tal. Olha a carreira do Thier. Aí a gente vê, caiu pra baixo, estourou. Mas não é que estourou, os caras já tá na estrada, Tá na estrada mano. faz tempo. Os caras não é de Tá lá hoje. faz tempo. Aí você pega o Thier, Xande de quantos Pilares. anos? Aí você pega o Xande. Cara, aí você pega o Seu As Jorge. histórias. Quem que não se arrepia com aquela história do Seu Jorge? Poxa vida. Top. Você tá entendendo? Então, assim, é a caminhada. Mas é aquele negócio, E eu é o que estava você pronto. falou, o foco, você tem que ter foco. E eu tô ali, eu Encontrar a tô pessoa pronto. pronta. É isso que é. Porque a oportunidade vai chegar, mas você tá pronto pra oportunidade? Exatamente isso. Volta naquela pergunta lá, senão eu não vou pular ela. O que é? Como foi isso? Você desanimou, você já falou. Você Pronto. teve apoio, não teve apoio, você teve apoio da família. Então, assim, aí não é que desanimou por conta das lesões. O próprio mercado vai te engolindo. E aí você começa a pegar umas barcas que a gente chama, são clubes não tão legais. Eu já estive em lugar muito bom e já estive em lugar muito ruim. Já estive em lugar que você chegava no refeitório, era comida, bebidas. E já cheguei no lugar em que a tia não fazia o rango no final da tarde. Nossa senhora. Isso Aí é é o duro, hein? futebol, cara. Isso é o futebol. Mas todo lugar tem, né? Tem, cara. Tem o lugar em que você chega que tem o camarim pra você e tem o lugar que você não tem nem onde deixar sua bolsa. Exatamente. Tem de tudo. Tem de tudo pra todos, em todas as áreas, em todas as profissões. No futebol, por ter um status muito grande, a gente acha que é tudo lindo. Mas por trás dos bastidores é vestiário, é alojamento, é viagem, É muita coisa, é né? estrutura, viaja no dia do jogo. Vai lá em Minas pra você ver o tamanho daquele estado. Eu morava em Três Corações, aí no Tricordiano. Você pega um jogo lá do outro lado, é 12 horas de busão, meu irmão. Nossa. Chega E aí quebrado pra jogar. Aí sabe o que o diretor fala pra você? Não tem hotel, viu, meu amigão? Vamos viajar 10 horinhas, vamos chegar e vamos jogar. Mas como é que joga? O busão nas costas. Com a feijoada aqui, ó.
Você entende? Então, assim, tem algumas coisas que a gente passa no futebol que ninguém vai te contar. O dia a dia vai te trazer, Só cara. vivendo. Então, assim, não é que eu desanimei por conta das lesões. Sentir dor também, eu vou te falar a verdade, cara, é um saco. De 2011 a 2013, mesmo com toda a recuperação, mesmo com toda aquela coisa, não tinha um dia que você não subia do vestiário pra treinar com dor, cara. Ah, mas a sua recuperação não foi boa? Foi ótima, mano. Foi ótima, a recuperação foi legal pra caramba. Recuperei, ganhei massa muscular, voltei, joelhão voltou. Legal, mas dói. Dói. Não tem como, né? Dói, mano. Dói, jogar em alto nível dói, cara. Não tem aquele jogador que sobe descansadão. Não, tô relaxadão. Claro, tem. Aquele lá da Série A, da Série B, que viajou, que foi, ficou no hotel, viajou de avião, chegou, descansou. E que bom que o cara tem essa condição. Que bom que aonde que ele está proporciona isso tudo pra ele. Com certeza. Que bom que ele chegou lá em cima. E a gente só tem que torcer pra que isso aconteça com mais pessoas. Tá vendo, Casanas? Eu falo pra você que às vezes eu falo fazer pandeiro lá com você. Você quer que eu acelere igual o Thiaguinho, igual o cara. Mas já tá mulher que já não é mais aquilo. A gente tá lesionado, comadre. Dá uma segurada, pô. A gente pressiona. Quer subir né? toda hora, Pô, toda tá hora, louco, aquela em sabe? cima. E é partido alto, ela quer que vai embora, vou pra cima. Derrubução. Na hora que a galera tá lá naquele Ele tá lá vibe. querendo um negócio, ele tá, ó. Falo, vamos, Quer dizer, Ai, ai. Ei, ai. Café, dentre tantas cidades, né, times e jogos que você participou, você pode contar pra gente algo que foi muito positivo, assim, que você vai lembrar pra sempre? Cara, tem muitas coisas, muitos lugares onde a Imagino. gente já passeou. A gente já... E você sabe o que é ruim, cara? Você sabe o que eu tenho um grande sentimento, assim, um grande pesar mesmo, cara? Que a tecnologia não era desse jeito, cara. nossa, Que pra é gente ter um verdade. celularzinho, as fotos que eu tenho, as imagens, os negócios, é daquela câmerazinha que a gente vinha e trazia o filme pra revelar, bicho. Sabe? Tem bastante história, tem bastante coisa, tem alguns recortes de jornais e tal. Mas, cara, se eu tivesse isso aqui, eu tinha muito mais história, cara. Que bacana. E aí eu costumo brincar o seguinte, que esse dia de amanhã, cara, se me faltar a memória, acabou, velho. Porque eu tenho muita coisa, mas tem muita coisa aqui dentro de mim, que eu falo, que eu transmito e tal, mas tem muitas imagens, muito sentimento que tá aqui dentro, cara, que eu não consigo hoje mostrar. Mas a gente é assim, já vivi, já estive em muitos lugares legais, mas pra responder essa pergunta, eu não consigo não falar de pessoas, cara. Então, o que eu levo, o que eu trago comigo hoje do futebol são as amizades que eu fiz, cara. Não foram poucas. Né? Não, cara, eu tenho muitas famílias, cara. Muitas famílias que nos abrigavam, muitas famílias, muitos amigos que chamavam pra ir. Ô, vamos lá, cara, você não vai pra sua casa. Pô, porque quando você vai pra um estado, tem uma galera que é do estado, que é da cidade, que é ali por pertinho e tal. Que nem quando eu tava no Mirassol, eu trazia muitos amigos pra minha casa no final de semana. Sabe? Ah, o cara é... Porra, não consegue ir embora. Meu, vamos lá em casa passar um final de semana, comer um negócio diferente, vamos lá, vamos fazer uma amizade, vamos fazer um negócio. Então, assim, tem muita galera, tem muitas histórias. Então, assim, o que eu consigo hoje falar pra você, assim, de pronto é as amizades, cara. As amizades que eu levo, que eu trago comigo, as amizades que moram no meu coração, a felicidade que eu sinto toda vez em que eu ligo a televisão e vejo alguém que lá, porra, jogou comigo, senta eu, meu pai ali, meu irmão, às vezes na resenha ali, tá? Ah, jogou comigo, porra, o negãozão queria... desistir e tal. Tem o Wanderson, que é o zagueiro da Bahia, a gente esteve junto na Francana, o cara queria ir embora de qualquer jeito, meu filho tá nascendo, o cara não viu a filha dele nascer, bicho. Você entende? Então, assim... E aí, Wanderson? Comia bastante bolacha da Itamaraty, né? Então, assim, cara, tem algumas histórias e algumas pessoas que... Cara, que ficam marcadas, né? Igual quinta-feira agora tá... O Clebinho vai vir pra casa aqui, que ele vai passar um final de semana em Olímpia. O Clebinho esteve comigo lá na Francana, jogou junto com meu irmão no Marília, depois jogou comigo Olha aí. na Francana. O Clebinho tá vindo aqui, nós vamos fazer um churrasco na quinta-feira, se Deus quiser, tá vindo pra cá. E vai passar o final de semana com a família em Olímpia e vai vir pra cá pra dar um abraço, pra se ver e tal. Então, as amizades que a gente leva, verdadeiras,
vai ser pra sempre. Então, assim, o que o futebol me proporcionou hoje, além das imagens, dos lugares, das vivências, são as amizades, cara. Boas e ruins. Por quê? As amizades ruins também te servem pra alguma coisa. Com certeza. Elas te mostram. Sim. E aí você aprende a lidar desde muito cedo com muita gente boa, mas com muita gente ruim. Você presencia muita coisa boa e muita coisa ruim. Muita coisa que você serve e muita coisa que você tem certeza que não serve pra sua vida. Então você aprende. Com tudo isso você aprende com pessoas. Então as amizades, as pessoas que eu trago comigo no meu coração, nas minhas memórias, nas minhas lembranças, essas amizades é o que o futebol me proporcionou, cara. Muito bacana, legal. Hein? Isso é muito legal. Eu fiquei, a gente tava ali batendo um papo nos bastidores aí, e o café, e ele me contando que aconteceu agora, ele foi lá, tava lá no Sesc em São Paulo, e num bar lá, e aí ele falou do Paulinho. Conta essa história que eu... Paulinho, cara, Paulinho de Guaíra, bicho. Eu vou ser linchado por contar essa história, por lembrar do Paulinho, né? Paulinho de Guaíra, cara, hoje ele é o Paulo Roca, bicho. E aí a gente tem muitas lembranças desse cara, porque foi um cara que ajudou, sim, muita gente, tá? É um cara que no começo ali ajudou muito o Alex e tal, e a gente sempre ia pra essa escolinha pra disputar alguns torneios de férias, cara. E aí eu em São Paulo, no treinamento lá, e aí assim, vai ali, vai aqui, conversa com um, com o outro, e tem um bar na esquina do Sesc Pompeia, que é o bar do Baiano ali, o pessoal e tal. E a comissão do Palmeiras fica sempre ali, cara. E aí, com essa possibilidade e tudo, e aí o coordenador da base do Palmeiras tava lá. E por coincidência eu fui apresentado pra ele na hora que ele tava conversando com o Paulinho de Guaíra. E aí ficou aquela coisa. Então, assim, as possibilidades que o futebol te apresenta, as pessoas que ele te traz, as pessoas que ele te ensinam a não querer por perto. Então, tudo isso, cara, é muito bacana. E o Paulinho, cara, ele ajudou muita gente. E aí tem a história até do Alex, depois que outras pessoas podem contar também, que o Alex foi pra um campeonato e depois já nem voltou mais pra Catanduva e já foi direto pro Atlético. Então, assim, foi através desse campeonato, desse cara que tudo começou e teve essas possibilidades. Então, assim, no meio do futebol, você precisa de gente. E gente boa, cara. E tem que estar do seu lado. Quando você cultiva essas amizades assim, isso é o que acontece, deslancha, né? cara. A coisa deslancha, a coisa anda, porque assim... Mas peraí, se você é amigo do Paulinho, porra, então você é meu amigo. Você é meu amigo. Você tá entendendo? Então, assim, é isso, cara. Então, assim, você conversar com algumas pessoas porque você foi bom lá atrás com outras, isso te mostra que, cara, então eu preciso andar nesse caminho aqui, Sim. Preciso ser um cara correto, não porque eu tô visualizando alguma coisa, não, porque esse aqui é o caminho certo. É isso que eu preciso fazer, andar, caminhar, porque assim, tenho aprendido muito com a doutora que, cara, a maior lei do mundo é a do plantio, cara. Não adianta. Se você errou aqui atrás, ali na frente já vai chegar, bicho. Com certeza. Se você acertou ali na frente, vai vir algo bom pra você também. Se não vier, tá tudo bem, porque você fez o que era correto. Mas a lei do plantio e da colheita, meu irmão, essa lei não falha nunca. Não vai falhar, não adianta. É isso. Café. Bem isso. Neste programa, temos abordado das formas mais variadas possíveis as questões relacionadas ao racismo. Seja ele estrutural, institucional ou aquele escancarado, considerado crime. Vemos e convivemos todos os dias com questões racistas, percebemos que ele está em todos os lugares. No futebol, temos muitos exemplos, inclusive, do que aconteceu de novo com o Vini Júnior em mais um jogo. Você tem consciência de que já passou por vivências racistas? Desde quando? Quais são suas memórias mais antigas sobre isso? Cara, que assunto, cara. A gente vem trocando bastante figurinhas sobre isso, né, cara? E assim, a gente vive num período em que, graças a Deus, a gente está acordando. O Brasil, a gente tem que falar muito do Brasil, a gente tem que falar muito próximo a gente. E nós estamos acordando, né, cara? Então, tenho sim algumas memórias e vivências tristes, tá? Em 2007,
até nesse CT aí, CT Força e Luz, como eu relatei pra vocês que a gente morava em Taquara, mas a gente morava no interior de Taquara. É como se fosse Catanduva e eu morasse no interior da cidade de Catanduva. Então, assim, eu morava retirado, eu morava num sítio. O CT era distante da cidade. E aí, cara, você tá longe da sua casa, molecada. Só que você tá entre uma colônia de alemão e italiano. E a gente tava no meio. Domingo à tarde entra aquela questão, domingo à tarde, molecada, 17 anos, 16 anos, alguns mais novos. A gente estudava lá nesse lugar, nesse CT. E o que você tinha pra fazer de domingo? Ou você vai pro centro da cidade, ou você vai pras vaneiras. Ou você vai pro vaneirão. E aí o que acontecia? A gente chegava no meio dessas colônias e assim, o nosso time tinha cada preto, cara. Uns moleque bonito, mano. Uns moleque presença, cara. E aí a gente chegava nesse baile e aí o que acontecia? Os olhares, cara. Só que naquele tempo, molecada, Tava nem aí. não tinha o conhecimento. E aí você vai falar hoje pra mim que se você chegar num lugar onde só tem você de preto e todo mundo começa a te olhar, é natural? É normal? Ou você chegar num lugar e aí você identifica que o único preto que tem lá junto com você é o segurança? É quem tá te servindo na mesa? Entende? Então, tem algumas coisas que a gente não aprende. A gente não olha. Eu nunca olhei, cara. Nossa. E a gente troca muita ideia sobre isso. E eu tenho um negócio muito que tá me incomodando muito, porque tem um tempo já que graças a Deus, eu comecei a olhar, cara. Eu comecei a olhar, eu comecei a me interessar, comecei a estudar, comecei a ter uma outra percepção. E sim, eu já passei muito por isso. Mas não foi uma vez, não foi 2 vezes. Mas naquele tempo, o que eu não tinha? O conhecimento, eu não tinha o despertar, eu não tinha o olhar. E certas coisas, tipo, parecia normal. Por que parece normal? Porque tá aqui. É estrutural. Parece que é normal acontecer certas coisas que acontecem hoje. Mas não é normal, não é natural. Não é. Não é, cara. Então, assim, já passou da hora. Hoje eu me incomodo, homem preto, 33 anos. Me incomodo hoje de não ter tido esse olhar antes. E aí a gente agora começa a buscar, começa a olhar, começa a conversar com pessoas e a gente começa a atrair Rodrigo, pessoas. é que você teve muito fora de casa. Muito. Mas sobre isso, sobre o racismo, com seus pais, eles falavam com você? É aquela coisa, cara, é até a parte, né, do letramento, né, cara? E o que é isso? O que é o tal do letramento hoje, né? É a gente conseguir olhar e identificar o que é e o que não é. E os meus pais também não tiveram. Então não tem como eles passar pra mim algo que eles também não tiveram. E hoje, graças a Deus, a esse despertar, hoje eu consigo levar esses assuntos pra dentro da minha casa. Hoje eu consigo fazer um despertar com eles. Hoje eu consigo fazer uma caminhada com os meus pais, um dia à tarde, que a minha mãe vai sempre ali no conjunto, tal, fazer uma caminhada, e eu tenho a possibilidade de ir com eles para tocar em alguns assuntos que não foram tratados na mesa da minha casa. Sim. Hoje eu consigo mostrar para eles que não é natural. Não é natural a gente chegar num restaurante e a única pessoa preta que tem lá, além de nós, é o garçom. É o segurança, é o manobrista que tá na porta. Não é natural, cara, não é pra ser. E aí hoje, com toda essa oportunidade, conhecimento, despertar e tudo isso, a gente consegue levar esse assunto pra dentro de casa. Porque eu não tive essa conversa, porque infelizmente... Mas eu acho que 90% das famílias pretas não teve. Não tem, cara. Não tem. E aí a gente vai começar a despertar quando? Eu tenho comigo isso. Que a gente vai começar a despertar quando você que tem voz, você que tem o microfone na mão, você que tem o microfone na mão há tantos anos. Começar na nossa roda de amigos, começar a falar, começar a mostrar que não é normal, começar a mostrar que não é natural.
Não é natural não ter o preto. Jogo, né? E assim... As brincadeiras, não ficar... É isso, né? Cara. Não é um racismo recreativo. Não é só uma brincadeira. É só um olhar. É só um negocinho. É o cabelo, é o nariz, é o que é? Mas o cabelo... Cara, brincadeira do cabelo, cara. Tem coisas que não dá mais, cara. Tem coisas que não dá mais pra admitir, não dá mais pra aceitar. O cabelo é bom, mas... Me fala, você comeu? O que aconteceu? Por que ele é bom? Mas ele é duro. Não, ele não é duro, ele é crespo. E é o meu cabelo. Exatamente. Sabe, hoje eu estou num lugar, eu vou até adiantar o assunto, porque eu estou num lugar hoje que, cara, eu sou tão feliz, cara. Sou tão feliz de estar dentro do Sesc, cara. Sabe, você tá dentro de um lugar onde te dá o respaldo. Onde o assunto de reunião é esse, onde não é mais pra aceitar porque não cabe mais, certo? Olha, chega a me arrepiar, cara. Que bacana. Porque não cabe mais certos tipos de brincadeira. E aí você tem um respaldo de posicionamento. Pode se posicionar, pode falar. Não aceita. É esse o direcionamento daquela empresa. E eu sou tão feliz ali dentro hoje porque você se sente resguardado. Você sente que você tá ali e fala, porra, eu posso falar. Eu posso me colocar, porque vai ter um respaldo por trás de mim que vai estar do meu lado. Não vai estar contra os pretos. Não vai estar contra a pessoa gorda. Não vai estar contra o gay. Entende? Vai estar a favor. Vai estar olhando de igual para essas pessoas. Né? E vai te respeitar. Sabe que eu acho uma coisa bem bacana sobre isso que você tá falando? A questão do posicionamento, do nosso posicionamento em relação a certas coisas, né? Eu falo que a gente, devido a tanta coisa que a gente passa, às vezes a gente se diminui pra caber ali no espacinho. Por exemplo, vai ter um churrasco e tal, não sei o que. Vamos chamar o box, que o box é legal pra caramba e não sei o que. Daí tá toda a galera preta lá, a galera branca lá e tal. O box tá na churrasqueira. Você tá entendendo? Porque ele fala cada coisa legal, mas não sei o que. E olha, eu tô dando recado, hein? Se me chamar pra ir no churrasco, ficar na churrasqueira, eu nem vou, hein? A gente falou sobre isso essa semana, cara, com os meninos da banda. E aí o churrasco tá rolando, o box legal tá lá, entendeu? Tá? Quero ver eu ir. A galera toda interagindo, tá? E às vezes você não... E a gente não fala não, a gente não se posiciona. E se é pros nossos, a gente se posiciona. Mas eu não vou ficar na churrasqueira, no churrasco da família. Aí entra numa questão, aí a gente tem que entrar num outro olhar. Entra na questão da aprovação. Porque o preto, ele tem que ser aceito lá porque ele vai ficar na churrasqueira ou porque ele é o preto engraçado. Ele é o legal, Não, assim. Cara, eu tenho que ir lá porque eu vou. Assim como você vai, assim como o outro vai, assim. Mas isso... entra numa questão que hoje, Kézia, você tem a consciência. Box, você tem a consciência. Eu, Rodrigo, tenho essa consciência. Mas e quem não tem? Exatamente. E quem não tem um simples? Porque hoje a gente olha e fala, é simples. Mas é simples pra gente que tem. Pra muitas pessoas não é simples, porque tá estrutural. Tá ali. Tá dentro. E a gente não consegue olhar pra isso. Por quê? Porque a gente acha que é normal. O nome já fala, racismo estrutural. Cara, eu parei pra pensar num negócio desse, tava até conversando com o Marcelo. Falei, cara, racismo estrutural. Estrutural. Alguém estruturou isso. A palavra já diz, racismo estrutural. E como você não pensa num negócio desse antes? Porque já vem lá de trás. Esse olhar, ele já foi instituído lá atrás. Alguém já armou isso. Porque ele é estrutural. Alguém estruturou toda essa base para que isso acontecesse. E esse alguém vem da história. Aí a gente precisa, né? Sim. De mais pessoas, mais conhecimento, mais leitura, trazer mais o professor. E aí olhando para um professor, cara... Por quantos lugares eu passei, quantas escolas, faculdade, pós, quantos professores pretos eu já tive? Como que eu vou me espelhar num professor se eu não tenho um cara que parece comigo ali? Com certeza.
É bem isso, né? E aí você Muito olha, isso. e aí você fala, cara, não é possível que não tem ninguém do meu povo aqui. Por que que eles não estão nesse lugar? Por que que esse lugar não é deles? E aí você precisa voltar um pouquinho mais na história, né? Uhum. E começar do básico. O que que é o básico? É o letramento, é o olhar, é saber identificar, é entender o porquê, é entender que não é nosso. Nosso povo não é escravo, nós fomos escravizados. Ele não é escravo. Exatamente. Entende? Então, assim, quando a gente. Puxa vida, então é isso. E aí, esse olhar também começou com esse despertar um pouquinho lá atrás, né? Até porque, né, a gente tem a doutora ali, né? Sim. Que vive cutucando, cara. E vive cutucando, né, doutora Adriana? Ela vive, cara. Então, porque assim, precisa saber da tua história, cara. Precisa saber do teu povo, o que que aconteceu. Ah, mas aí veio do povo preto que veio. Não, não veio. Foi trazido à força. Não veio. Ninguém veio de Ninguém Alegre veio pra porque cá. quis. Ninguém veio de Alegre. Ninguém. Veio porque Forçado. fomos guerra, obrigados. briga. Mas graças a Deus estamos melhorando. Tamo né? lá, tamo Vamos no chegar lá, caminho. né? Tamo quase. Deixa eu já dá vontade até de sair do, né? A conversa vai fluindo, vai... Uma questão assim que eu queria saber como que você lida com isso. Nós, mulheres pretas, nós somos estereotipadas, né? E sexualizadas em tudo. E eu acho que isso é uma coisa que acontece muito com o homem preto também, porém não se fala muito, né? Ah, porque é homem. Tipo, você, negro, você é grande, você é bonito, onde você chega, você chama atenção. E provavelmente também isso deve acontecer com você. Como que você lida com isso? Questão de não ver, não é o Rodrigo professor, não é o Rodrigo negrão. Quando a gente começa com essa questão do letramento, né? A gente passa a ter um outro olhar. Porque o conhecimento chega. O conhecimento, ele liberta, né, cara? E aí você traz, e aí você começa a cortar o mal pela raiz. Porque quando chega que olha pro Rodrigo Café professor é uma coisa. Agora quando olha pro Rodrigo Café preto, nossa, personal. É. É Corta. isso. Corta. Tanto é que José Bonifácio é uma história que a gente, não sei se já passou, se vai chegar. Já vou adiantar também. Foi uma cidade maravilhosa pra mim, porque meu público alvo não era totalmente o fitness. Meu público alvo era a saúde. E aí quando você busca saúde, você quer um público 40 a mais, 45, 50, que veio através do médico, porque o médico mandou. Porque não é a menininha que quer ficar com o bumbum durinho pro verão. E não é esse o público que o café atendeu. Não é... Teve também, tá? Porque a gente também precisa trabalhar, tá bom? Teve sim. Mas não era o meu foco. Não era o meu foco. Por quê? Porque eu já cortava o mal pela raiz. E quando chega com esse olhar do homem preto, sexualizado, aquela coisa toda, vou te usar, vou te... Corta. Já 2 passos pra trás e uma mão no peito. Entende? Já corta. Por quê? Porque senão vai servir sempre como um boneco. Vai servir sempre como um objeto sexual. O homem preto, mulher preta, por muitas vezes é esse o olhar. É esse o olhar aqui. É esse o olhar que nós temos. E como que você faz para lidar com isso? Conhecimento, identificação. E o falar não. Troco muita ideia com um parceiro, que é um cara que, poxa vida, quando ele vir aqui pra casa, que é o Renatinho, gostaria muito que ele sentasse nessa cadeira, porque pensa num homem preto que se posiciona. Ele tá no Sesc hoje, no Sesc... Alô, Renatinho, o convite vai chegar, hein? Aí, hein, moleque. Se prepara. Tá no Sesc 24 de maio e ele é um cara que... Cara, quando ele abre a boca, todo mundo para. Por quê? Porque ele já tem o conhecimento há muitos anos. Ele se posiciona há muitos anos. E aí quando a pessoa chega... Ah, pô, e aí, tal? Solteiro? A resposta dele é... Mas quem tá perguntando? Você ou seu amigo? Entende? Opa.
muda totalmente a conversa. Muda. Já quebra porque você faz a pessoa parar. Opa, o que tá acontecendo com o Renato? Será que ele não gosta? E aí você quer ver uma ofensa? Você quer ver uma ofensa? Quando um homem preto fala não pra uma loira. Mas como assim ele falou não pra mim? Pra mim? Como assim? Ele não quer? Não quer? É só... O telefone não quer passar? É como assim não quer passar? Entende? Aí entra naquela situação do homem preto, da mulher preta, que é uma coisa muito chula, muito feia, mas muito. Ah, não. Só quero por uma noite. Não, eu só vou usar em casa, é igual pantufa. Você tá entendendo? Na rua não dá pra sair. Não, na rua não dá pra sair, amigão. Você tá entendendo? E aí, você começa a se posicionar. Você começa a falar não. Você começa a fazer as pessoas entenderem que você é da zoeira, que você é o brincalhão, que você é um cara bacana de lidar, mas é um cara profissional. Mas é um cara sério. Mas é um cara que tá pra trabalhar. Mas é um cara que é responsável. É um outro tipo. Ah, ó, vai muito com o café ali não, que ele dá uns coices, hein? E dá mesmo, cara. E dá. Tem até um limite pra você ir. Então, como que faz pra lidar com isso? Sendo profissional, cara. E tendo o conhecimento pra conseguir identificar quando uma pessoa tá com segundas e terceiras intenções. Certo. Ah, então... É disso que eu tô falando. É isso, cara. Café, muito tem se falado no letramento racial. Ah lá. Esse conhecimento necessário das nossas raízes, da nossa história, que forçosamente foi apagada. Vamos assistir um vídeo que explica um pouquinho disso. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que é letramento racial. Letramento racial é quando a gente aprende o que é o racismo, o que o racismo faz na nossa sociedade, de que forma ele interfere nas relações sociais. Mas para que a gente tenha letramento racial, a gente primeiro precisa reconhecer a existência do racismo. A partir do momento que a gente reconhece que o nosso país é um país racista, a gente passa a buscar esse letramento racial, que é identificar o racismo, identificar de que forma o racismo opera e de que forma nós podemos combatê-lo. E de que forma nós podemos combatê-lo? Para além de estudos, que também é fundamental para que tenhamos letramento racial, com atitudes. Atitudes antirracistas são fundamentais para que esse letramento racial se dê de maneira efetiva. Então, precisamos ter instrumentos teóricos, com leituras, vendo filmes, nos informando, fazendo cursos, entendendo como funciona a dinâmica racial desse país, para que a gente consiga transformar e colocar em prática atitudes antirracistas. Então, o letramento racial consiste nisso, em termos mais estudo para que a gente tenha atitudes melhores, antirracistas, para que a gente enfrente o racismo presente na nossa sociedade. E de que forma seria não sermos racistas, por exemplo? De que forma nós podemos ser antirracistas? Questionando, por exemplo, se você trabalha numa empresa, questionar quantas pessoas negras estão nesses espaços de poder. Questionar ao seu redor quantos professores negros você já teve. Você não deixar o seu colega, seu pai, sua mãe, quem seja, falar frases racistas, por exemplo, o cabelo dela é duro. Você ter preparo para falar, não, o cabelo dela não é duro, o cabelo dela é crespo. Existem inúmeros tipos de cabelo. Você saber que não existe racismo reverso. Isso é ter letramento racial, porque muitas pessoas acreditam que existe o racismo reverso porque não tem letramento racial. Você, se tiver letramento racial, você vai falar para aquele seu colega, seu parente, que não existe racismo reverso
porque o racismo é um sistema de opressão a pessoas negras. Então não tem como o grupo que é oprimido, o grupo negro, oprimir ninguém, porque nós temos menos oportunidades de emprego, a nossa renda é uma renda inferior à renda das pessoas brancas. Então, dessas maneiras é que você vai conseguir, através do seu letramento racial, enfrentar o nosso racismo, que está em todos os lugares. Está na nossa fala, está no nosso trabalho, está nos hospitais, está na televisão. Quando você vê televisão, você vê quantas mocinhas protagonistas negras nós tivemos ao longo da história. E as pessoas negras estão nas novelas? Se sim, quais papéis elas fazem? Sempre ou quase sempre subalternizados. Então, notar que em um país em que, já constatado pelo IBGE, nós somos 56% quase da população, nós ainda não ocupamos os espaços de forma igual aos das pessoas, de forma igual ou até superior, por sermos maioria, ao das pessoas brancas. Então, o letramento racial, ele vai nesse enfrentamento diário. Não é fácil, mas a gente precisa agir. A gente precisa sair do comodismo, de achar que não é o nosso lugar de fala, porque o racismo, ele é um problema a ser enfrentado e combatido por todos. Café, essa lucidez que nós estamos tendo agora, né? Essa possibilidade de falar, de reclamar, de não aceitar, de lutar, buscar espaço, de usar os nossos cabelos black, né? De exigir respeito, agora tem sido muito forte, mas nem sempre foi assim. Quando que você teve esse despertar? Cara, isso tudo já vem incomodando já tem um certo tempo, né? E um dia a Adriana me fez a seguinte pergunta: você não tem curiosidade de saber do teu povo? A gente tava conversando sobre religião, aquela coisa toda, né? Você não tem curiosidade de saber do teu povo? E aí agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês, que é uma pergunta que eu me fiz. Qual que é o nome da tua bisavó? Minha bisavó. Não sei. Qual que é o nome da tua bisavó? Não sei. É triste, cara. É triste, cara. É triste, sabe por que é triste? Porque a gente não sabe da nossa história, mano. É triste porque a gente não sabe da nossa história. E aí, pra gente conseguir saber, olha, pra gente conseguir saber da nossa história, a gente precisa voltar. E por que que a gente não sabe da nossa história? Porque quando eles vieram, chegaram aqui sem documento. Chegaram aqui com o nome de Pereira, de Silva, de qualquer outro tipo de sobrenome. Donos, né? Era o sobrenome dos donos. E é por isso que a gente não sabe. E a gente não sabe porque falta o conhecimento e por vezes a gente não tem orgulho dessa história lá de trás. Pergunta para um europeu, pergunta para um italiano o nome da bisavó dele, qual que é a província que ele veio, que ela veio, qual que é o... Esse povo chegou aqui fudido, mano. E aí eles chegaram aqui fudidos com terras, podendo comprar e um pouco de dinheiro. E a nossa história não é contada. E a gente não sabe da nossa história. Então esse despertar começou com uma pergunta. Você não tem curiosidade de saber do teu povo? Quantas conversas você já teve com a sua avó? Quantas conversas você já teve com o seu avô? Quantas curiosidades você teve? De onde veio? Como veio parar aqui? De que fazenda que veio? Quem que era o dono? Porque é isso, se a gente puxar... É uma coisa meio dolorida também, mas que necessária, né? Dói, cara. Dói. Buscar isso dói, né? Dói e a gente não quer mexer na dor. Mas a gente precisa saber da história. Como que faz? Como que veio? Veio através do quê? De quem? Veio com quem? Veio com a família, veio com amigos, veio arrastado, veio... Que veio dessa forma a gente já sabe, mas como que chegou? Eu sei que o meu pai foi nascido e criado aqui na fazenda, Céu Azul. Beleza, essa é a história do meu pai, ponto.
Mas e antes disso? Quando ele veio pra cidade, eu sei. Primeiro trabalho, eu sei. Eu sei, sabe por quê? Porque eu perguntei. Porque teve esse despertar, teve esse olhar. Mas e pra trás? Como que ficou? E tudo isso que aconteceu? E os italianos que foram chegando? E o povo da Alemanha que veio chegando? Como é que foi? Como é que não foi? Por que eles vieram? Como que eles vieram? Por que teve algumas leis que impossibilitou o meu povo de simplesmente ter a possibilidade de comprar algumas terras? Mas como que eles iam comprar se eles não tinham dinheiro? Como que eles iam comprar se eles não podiam estudar, não podiam trabalhar, não podia nada? Só assinaram a lei lá, falou, ó, vocês estão libertos e aí acabou. Beleza, mas como que eu vou fazer alguma coisa se eu não tenho condições nenhuma de fazer? E aí a gente tem que puxar um pouquinho mais na história, né? Então, entender sobre o embranquecimento, sobre todas as leis, sobre tudo que aconteceu. E como que a gente vai ficar sabendo disso? Com esse despertar, com esse olhar. E talvez o nosso povo não tenha esse olhar. Então, cabe a quem? Cabe a mim, cabe a você, cabe a você. Nós, né? Cabe a cada um de nós. A cada um de nós entender e olhar para tudo isso. Ela falou no vídeo, né? Do letramento, a gente voltar lá atrás, catar, estudar, pegar tudo. Exatamente. E aí a gente só vai conseguir com o tal do letramento racial. Por quê? O conhecimento liberta. Quando você detém, traz o conhecimento para você, você tem prazer em falar. Porque se você não domina certos assuntos, você não entra. Você não consegue. Se você não sabe, como é que você vai entrar num assunto? Se você não sabe, como é que você vai ter um despertar, uma curiosidade para ir buscar mais coisas? Então nem argumentar nada, né? Esse meu despertar ocorreu através de uma pergunta. Você não tem curiosidade sobre o seu povo? Onde você veio? Você tá entendendo? Você veio de onde? Você chegou aqui através do quê? E o bisavô? Você entende? Então, assim... E aí entra numa outra questão, cara. Muitas coisas foram apagadas, né? E aí entra numa outra questão que a gente precisa muito, foram cara. Queimadas. Muito. A gente precisa muito começar a disseminar isso. Falar. A luta racial, isso tudo, não é nossa. Problema deles, né? É problema deles, mas a gente tem que incentivar tudo isso porque eu ouvi uma frase esses dias que me deixou assim, cara. Não adianta você não ser racista, meu irmão. Você tem que ser anti. Tem que ser anti-racista. Você tem que ser anti. E aí, pra você ser anti, o que acontece? Você precisa do povo branco. Você precisa do povo branco, porque aí entra a frase que eu ouvi. Quando na fileira da frente da guerra tiver brancos, eles não vão atirar. Quando na fileira da frente, na guerra, tiver o povo branco, eles estiverem lá, entendendo, sabendo, defendendo, entendendo o que eles fizeram lá e trazendo essa consciência para que todo o povo branco saiba reconhecer tudo isso, aí a gente vai começar a tratar de igual. E aí o nosso povo precisa estar com isso aqui na mão. Mas como que vai estar com isso aqui na mão? Como que faz para chegar até o poder? Porque só vai melhorar quando mais os nossos estiverem em cima. Com certeza. Olha para sua empresa, olha para onde você trabalha, vê quantos cargos de confiança ou quantos cargos maiores tem ocupados por pessoas pretas. Começa a olhar para isso e aí você vai começar a ter um despertar e falar, porra, mas não tem ninguém aqui que me representa? Cadê minha representatividade? Quando eu te vejo no palco, me representa. Quando eu te vejo lá no palco, me representa. Mas e com isso aqui na mão? E com a caneta na mão mandando? Quem? Quando? Quando? Por isso que nós estamos aqui com o Pod Preto para isso, para mostrar para vocês, né? Cara, isso aqui é uma possibilidade, uma oportunidade muito top, cara. Isso é muito legal, cara. Essa resenha. Esse projeto, esse negócio de trazer o conhecimento, cara, isso aqui é uma coisa que,
Porra, só agradece, cara. Só tem que A gente agradecer. precisa bicho. dessa galera aí. A galera Precisa. branca que tá disposta a se colocar na E fila. ó, tem, hein? Tem umas indicações aqui, porque quando começar a sentar nessa cadeira aqui, o povo branco, eu vou te falar, tem um povo aí que tá do nosso lado, hein, cara? Muito. Tem um povo muito top, com conhecimento, assim, na ponta dos cascos e Furar tá a afim. bolha, né? E Pra tá fora afim, da hein? bolha. E tá afim, hein? Tem um pessoal que tá afim. Café, além do futebol, do esporte, de modo geral, que é a sua área, especialmente hoje trabalhando no Sesc, o que mais você gosta de fazer? Cara, eu sou... Como é que é? Como é que é? Você jogou, você sabe. Cara, eu sou da linha do esporte, cara. Eu gosto demais de viajar, bicho. Eu gosto de estar em contato com a natureza. Não é... Ah, não, mas isso aí todo mundo gosta. Não é todo mundo que gosta, meu irmão. Não é todo mundo que gosta de estar no meio do mato. Não é todo mundo que gosta de sentar e ver o pôr do sol, mano. Né, Adriano? Você entendeu? Então, assim, não é todo mundo que gosta, e eu gosto, cara. Às vezes o Rafael, né, tá lá, e aí a Ilha também gosta muito disso, né, cara? E parece que o céu é mais baixo, parece que a chuva cai mais depressa. Então, assim, quando eles mandam esse tipo de imagem, cara, eu fico muito contente, eu gosto muito. Então, assim, eu gosto muito de viajar, conhecer novos lugares. Tô gostando bastante do tal do futevôlei, mas ainda assim, vamos devagar, né? O iniciante do iniciante, mas o que o Love falou aqui é mentira, tá? Que eu não faço 2 dígitos, ele falou isso, ele falou que eu não faço 2 dígitos, mas isso é mentira, tá? Mas assim, cara, eu gosto bastante de viajar, de conhecer novos lugares, de praticar novos esportes. No Sesc até 24 de maio tem lá a parede de escalada, que foi uma experiência muito bacana. Então assim, eu gosto bastante de estar em contato com pessoas, com a natureza, de sair de casa, de estar olhando outros horizontes. Legal. Nós sabemos também que na sua família tem vários músicos, sambistas. Deus. Você também tem essa mesma paixão musical ou prefere fazer outras coisas? Tem algum plano, sonho que queria realizar em breve? Tá, vamos lá, vamos por partes. Pra esse povo, eu fico na churrasqueira, tá? Porque é só lá sim. que eles me chamam. Eles só me chamam pra isso, tá? Pra encher o copo e pra ficar na churrasqueira. Quando eles me chamam, viu? Porque eu tô chateado com eles, hein? Tô bravo, hein? Tô bravo com eles, hein? Marquinhos, Fernando, essa galera aí estão me devendo. São traíra esses daí. Não, esses nomes aí que você falou. eu sei. Eu sei. Não, esses nomes aí não. Então, assim, cara, minha família, ela é toda voltada pra esse lado do samba, da galera, da percussão, da corda. Até meu irmão toca um cavaco, arranha um banjo, um negócio legal. Mas eu não sou, cara. Eu amo, gosto muito de estar no meio, de estar envolvido, de estar na resenha. Mas eu não tenho essa qualidade, não ficou pra mim, cara. Eu não sei tocar nada. Sabe o que é nada? Nada. Vai na palma da mão e só isso, E cara. aí foi no contra aí a palma da mão. Eu não, foi você. Ó, cortaram Você me essa parte, atrapalhou. viu? Cortaram essa parte aí, Você viu? me atrapalhou na palma da mão, viu? Ô, família, ele veio com na palma da mão, aí ele sempre colocou, aí ferrou todo mundo. Aqui parou, aí sobrou eu. Aí vocês viram que eu... Você vai ficar do lado dele? Raiz da liberdade, Não vai ficar do lado dele na resenha? Você vai ficar do lado Eu dele, vi então. sozinho na palma da mão, vocês vão ver depois. Nossa, isso, que gente. traia, porque cortou a Vini, outra. depois você põe, fazendo um favor. Mas Nos então, créditos, cara, você coloca essa imagem pra defender meu amigo. Por Rodrigo. favor, cara, por favor. Essa parte não ficou pra mim, cara, mas eu sou muito feliz mesmo. Mas quando... você pede valsa, pô. Não é tão assim não, né, Delay? Graças ao Delay aí a gente fez algumas aulinhas, né, filho? Tá precisando voltar, inclusive, aquele espaço lá já deu. E assim, Aprendeu 3, 4 passinhos e aí você vai só com o mesmo, entendeu? Entendi. Não pode, cara, não pode, tem que dar uma renovada. Mas essa parte musical, infelizmente, não ficou comigo, cara. E uma coisa também que eu nunca me interessei em aprender, por falta de tempo, outras coisas assim, mas nunca. Não é nunca, falta de nunca, tempo, nunca, eu acredito. nunca, Eu acho que é o foco que você tem Não no que tive. você faz. Não tive, então... Não, o que você faz? Você é focado naquilo. Mas eu não tive Você esse foi pro- olhar. Esse olhar aí da música Olhar e tal. Eu preferia ter focado, eu não queria ser música, não. Queria ter focado em outro, Para de graça, outro hein? lado. viu? Para de graça, hein? Até o Azul, cara, esses tempos aí, falou, Digo, você não
não quer tocar nada, não quer nada. Eu falei, Thiago, não mexi com isso até hoje, deixa quieto, deixa eu lá, só servindo vocês. Só faz um favor, me chama quando vocês for fazer. Só isso, já tá bom demais pra mim, me chama que eu gosto de ir lá e ficar na resenha. Agora, cara, em relação aos sonhos aí, a gente tem alguns projetos, né, agora que voltei pra Catanduva, né, depois de um longo período em José Bonifácio. Então, tem algumas coisas, participei do projeto de férias agora, lá com meu parceiro Matheus. Valeu, Matheus, foi top, cara, o projeto de férias da molecada lá do futebol. Então, assim, tem algumas coisas em vista, alguns projetos pra gente dar continuidade aí, já que hoje tem aí um tempo a mais, né? Pra se cuidar, pra planejar, pra olhar pra isso tudo, ver aí qual que é a deficiência da cidade, de repente montar algum negócio, pegar outro pra dar sequência, mas tem alguns projetos bem legais aí pra molecada aí que tem tudo pra dar certo, num futuro próximo, num futuro bem próximo. Seria o sonho? Seria, cara, seria o sonho tanto de projeto social quanto de possibilitar oportunidades para esses jovens, mas de uma maneira muito diferente. Não somente mexendo com o sonho. Você mexer com o sonho, cara. Para você mexer com o sonho de alguém, você precisa também aprender a mexer com a frustração dessa pessoa. Uhum. E o sonho de ser jogador de futebol, muitos garotos têm. Mas estar preparado para esse momento de parar, ou esse momento de olhar e ter a consciência de que não é para mim, isso é muito difícil. Então as pessoas hoje, elas vendem muitos sonhos. Só que elas só vendem os sonhos. A realidade, a cobertura, trazer tudo isso que acontece dentro do futebol, poucas pessoas se preocupam em fazer isso. E aí é que você trabalhar com um jovem frustrado é muito difícil. E você lidar com essa frustração do não deu certo, meu amigo, vamos fazer outra coisa? Isso é muito difícil para um jovem ouvir. Não é para você. O seu sonho, infelizmente, ele não vai dar certo. Não vai ser possível. E aí não é a gente que tem que ser o cara que vai falar que não deu certo. É a vida. É o tempo. Mas para isso tudo, eles têm que ter uma base. E a possibilidade do dar certo e não dar certo. Então, esse projeto, para você mexer com futebol, mexer com jovem, é uma coisa que você precisa estar muito preparado, porque pessoas que vendem sonhos tem muitas, mas pessoas que abraçam esse jovem e depois fala para ele que tem um novo recomeço ali na frente, são poucas pessoas, cara. Abraço jovens, meu povo, empresas. Isso. Kézia Neves. Café, nosso bate-papo foi incrível. Muito obrigado, viu? Nós sabíamos que você tinha muitas histórias para contar e elas superaram todas as nossas expectativas. Faltam algumas. Várias. Faltaram algumas. Mas ia expor muita gente. Aí ele não contou. Então, parabéns, tá? Por esse despertar, por esse caminho que você tá percorrendo, que é tão necessário pro nosso povo. Então a gente quer terminar agradecendo sua presença e te deixar o espaço para deixar a sua mensagem pro nosso povo, pra nossa gente. É isso, galera. Poxa, quem agradece sou eu, de verdade. É um bate-papo, um colocar pra fora, um despertar pra nossa realidade, pro nosso povo. E eu só tenho a agradecer mesmo, agradecer aí os responsáveis por esse projeto, parabenizar vocês por essa iniciativa, por possibilitar essas oportunidades que tem muitas histórias do nosso povo para ser contadas, para serem ouvidas e para servir de exemplos para as outras pessoas que estão aí na sua caminhada, está surgindo por aí, tem uma galera vindo, uma galera muito boa vindo. E assim, somente agradecer e deixar a mensagem positiva de que todo sonho é possível. Tudo aquilo que você deseja, você pode alcançar sim. E ter o discernimento, oração, coração em Deus e saber a hora de mudar o rumo da sua vida.
porque esse momento ele não é fácil. Tem que repaginar tudo, planejar tudo de novo, mas entenda, todo mundo tem a capacidade de um grande recomeço. Tá legal? Rodrigo Café! Bem, Isso gente. aí. Nosso muito obrigado. Eu sei que pra você, a gente tava conversando antes aqui, e ele falou assim, eu acho que nem falou bem pra caramba, tirou uma onda, Desenrolado. mas você vê uma tristezinha no olho dele. Eu quero até mandar um abraço lá pros Estados Unidos. O Rafa, o Café, porque a família tá triste, mas fica tranquilo que já até nós estamos chegando aí, meu Tudo compadre. certo. Não vem não, fica aí que nós estamos chegando. Vai dar Beijão, certo. Iriam. Vai dar Aí, certo. Beijo Vai pra dar todos certo. vocês, nosso muito obrigado. Curtir. Curta, se inscreva no canal e aperte o sininho, tá bom? Pra receber as notificações dos novos episódios do programa. Mais uma do Pode Pretos. Porque preto também pode. Êêêê!